Bom dia a todos. Com muita alegria que nós estamos aqui reunidos novamente para mais uma aula aberta. E a satisfação é ainda maior por celebrarmos hoje a nossa 10ª aula aberta. Quero agradecer desde já ao Colégio Ângulo, que talvez seja a escola que mais viu nossas aulas abertas, sempre estão aí, prestigiando nossos eventos, porque lá em maio de 24 nós tivemos a ideia de desenvolver uma atividade direcionada aos estudantes do ensino médio das escolas públicas e privadas. O objetivo era trazer aulas com temas atuais, um grande potencial para serem cobrados nos vestibulares, e, ao mesmo tempo, aproximar esses jovens da Câmara Municipal, conectando estudantes de diferentes realidades. Hoje, sempre tem uma escola pública e uma escola privada. A escola pública não está hoje porque ela está numa prova, são aquelas provas estaduais que são aplicadas ao mesmo tempo. Então, por isso, nós não temos uma escola pública aqui com a gente hoje. Foi feito um convite para o objetivo, que foi aceito, mas aí aconteceu um probleminha de comunicação lá e eles acabaram não vindo. Então, dito isso, ao longo desses 2 anos, passaram por aqui professores, profissionais do direito, intelectuais de renome, de diversas instituições de ensino, com destaque para docentes de universidades públicas. E hoje não vai ser diferente, porque nós temos aqui a honra de receber um jovem talento da nossa terra, um grande prodígio montialtense, que acabou de ser empossado professor da USP, o professor Fábio Nascimento. Professor Fábio e eu, sempre repito isso, a gente foi companheiro de ônibus, nós fomos para Araraquara, ele na FCL, eu na FCL e ele no IQ. Então a gente esteve junto aí 2, 3 anos, Fábio? Compartilhando aí o ônibus. Então agradeço a você, Fabinho, para mim vai ser sempre o Fabinho, por aceitar esse desafio de debater um tema tão importante e necessário dentro da nossa realidade, nesse formato de aula aberta. Agradeço aqui a presença do vereador, conselheiro da Escola do Legislativo, professor Tiago Cetrone, professor doutor agora, Tiago Cetrone, e agradeço a presença do nosso querido vice-presidente, Marcos Manzotti. Agradeço novamente o Ângulo, a professora, que estão aqui prestigiando o nosso evento. E para abrir o nosso evento, eu gostaria de passar a palavra um pouquinho para o nosso conselheiro e para o nosso vice-presidente, aí, cada um, uma vez. Um de cada vez. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. Dá para entrar lá no gestor ainda e mudar as notas, hein? Pessoal, rapidinho, apenas saudar, embora o professor Dr. Fábio seja de casa, mas mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco, na Casa Legislativa, nessa casa que é nossa, que é do povo de Monte Alto, e que com muito prazer nós, através da Escola do Legislativo, te recebemos para partilhar um pouquinho do conhecimento, para falar aqui com os nossos alunos. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui, e é uma honra para nós de Monte Alto tê-lo agora também como professor empossado dessa universidade tão importante do nosso país na produção do conhecimento. Seja sempre bem-vindo e seja sempre parceiro da nossa Escola do Legislativo. Parabéns, mais uma vez, por essa sua conquista pessoal e pelas conquistas em prol da nossa cidade. Parabéns e uma ótima partilha de conhecimento aqui, Fábio. Bom dia a todos. Que honra estar aqui hoje, peço desculpa pelo atraso, estava atendendo os munícipes aí. Mas falar do Fábio hoje, do nosso grande companheiro, nosso amigo. Eu tenho certeza que hoje vocês vão ter um presente muito bom, porque o Fábio é um doutor, é um conhecedor do assunto. E eu quero dizer para você, Fábio, todo o meu carinho, todo o meu respeito,
meu abraço para o seu pai, sempre companheiro, sempre junto, né? Então, que você realmente faça uma boa palestra aí. Não preciso nem dizer, vai ser muito bom. Muito obrigado também, Tiago, pela presença sua, Samuel, pessoal da Escola Legislativa. E é sempre bom falar do meio ambiente, né? Eu acho que o Marcos, antes de entrar como vereador, eu e o Fábio fomos visitar, inclusive, né, o nosso viveiro municipal. E vocês também, eu convido vocês que, além de vocês visitarem a Câmara, vocês vão conhecer o viveiro. E eu digo, o pessoal costuma falar aqui nessa tribuna, tudo depois da eleição. Sim, tem muitas coisas boas que foram feitas depois da eleição. Então, nós temos muita coisa boa, inclusive o nosso viveiro, que o Marcos sempre foi um parceiro. Eu, Fábio, né, Fábio, com a primeira emenda, a gente conseguiu reerguer aquilo lá. E pode ter certeza, Fábio, que o seu legado ficará sempre eternizado aqui em Monte Alto, porque a construção, né, do município se faz com cada tijolinho. E você colocou o seu aqui, tenho certeza que foi mais que um tijolo, foi um alicerce para o nosso meio ambiente. Aproveite bem, cuide bem da natureza. Nós vamos ver aqui que o tema é bem oportuno, né, para o momento em que nós vivemos, que são as mudanças climáticas e as resiliências que nós temos aí, né? Tantos aqui em Monte Alto mesmo, né? As pessoas não cuidam do ambiente, as pessoas jogam lixo em todo lugar. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é a nossa sobrevivência, porque é o ar que nós respiramos, é o ar que nos faz a vida. Então, cuidem bem do meio ambiente. E eu posso ter certeza que Monte Alto tem bastante árvores? Tem. Precisamos que cada um realmente faça a sua parte para que a gente possa ter uma cidade ambientalmente, posso dizer, sólida, tá? E não poluída. É isso que eu peço para vocês. Parabéns, Fábio, que você lá na sua jornada na USP em São Paulo tenha sucesso, mas guarde sempre um pedacinho do nosso querido Monte Alto. Deus abençoe cada um. Boa palestra. Se eu não ficar até o final, é que realmente tenho outros compromissos, mas eu vou estar aqui na Câmara. Faço convite para vocês nos visitarem mais, vir à sessão, acompanhar o trabalho do vereador, mas principalmente, cuide bem da nossa cidade, porque vocês são nossos representantes. Então, se precisar do vereador, estamos sempre aqui, tá bom? Ninguém governa sozinho, nós somos uma equipe, mas nada como vocês, em cada bairro, em cada lugar que vocês estiverem, ajude. O vereador não consegue ver tudo e não consegue realizar tudo, mas com a ajuda da população, pode ter certeza que nós faremos uma cidade melhor. Um bom dia para vocês. Obrigado, vice-presidente Marcos Manzotti. E antes de passar a palavra para o Fábio, né, agradecer o Nascimbem, né, que é um companheiro nosso aí, um grande, né, patrimônio de Monte Alto, um cara que faz um trabalho muito bonito da parte histórica e memória de Monte Alto, tá? Então, agradeço também, né, o pessoal da USP, né, Fabinho, que está assistindo, acompanhando a transmissão também, então mando um alô para o pessoal. Então eu passo a palavra para o nosso querido professor Fábio. Som. Olá, bom dia. Queria imensamente agradecer ao Samuel pelo convite, ao Marcos e ao Tiago
aqui autoridades presentes. Agradeço mais uma vez pela acolhida. E é sempre um prazer poder aceitar os convites de Monte Alto, mesmo há mais ou menos um mês que eu estou residindo em São Paulo, desde que eu assumi o cargo de professor doutor na Universidade de São Paulo, na USP, especificamente no Instituto de Química. Então, primeiro, antes de adentrar ao assunto das mudanças climáticas, de falar sobre Monte Alto, reforçar sempre a importância da universidade pública, gratuita e de qualidade, que é um patrimônio do Estado de São Paulo, um patrimônio do Brasil. Hoje, a gente pode dizer mais uma vez que a Universidade de São Paulo é a melhor universidade da América Latina. E eu gostaria de perguntar para vocês, né, quando Samuel me disse que vocês são alunos do terceiro ano, quem dentre vocês gostariam de estudar na Universidade de São Paulo, né? Quem tem essa pretensão? Imagino que... Se eu pudesse, eu botaria no primeiro ano. Eu imaginei mesmo que seria uma unanimidade, né? Só para reforçar, a Universidade de São Paulo ela tem como porta de entrada a FUVEST, né? O vestibular da FUVEST, mas não é a única via, né? Tem o Enem USP e também tem as Olimpíadas de Conhecimento, né? Não sei se vocês estão prestando Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Química, enfim. São as portas de entrada para a Universidade de São Paulo. Agora, um pouco mais específico, quem de vocês, eu gostaria que tivesse, mas pensa em fazer o curso de Química? Ou áreas correlatas, Engenharia Química? Vocês, como excelentes alunos, serão muito bem-vindos caso algum de vocês mude de ideia e prestarem ao Instituto de Química, ao qual estou lotado. Eu sou docente do Departamento de Química Fundamental e quero falar um pouco, então, da minha trajetória profissional. Eu sou licenciado em Química pela Unesp, do campus de Araraquara, ao qual Samuel já disse que frequentávamos os ônibus, que, aliás, é um patrimônio de Monte Alto, né? Monte Alto que tem investido ao longo dos anos no transporte público para que os universitários possam ter a oportunidade de estudar, né? E não foi diferente, eu fiz, o Samuel fez. Então, eu me graduei em Química na Unesp no ano de 2016. Aí, eu fui fazer um mestrado, comecei em 2018 e concluí em 2019. E depois fiz o doutorado, que perdurou até 2024. Eu sou mestre e doutor pelo PECIM, que é o Programa Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E, juntamente com o período que eu fazia o doutorado, aqui em Monte Alto, eu tive a passagem pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, fui secretário da pasta de 2021 a 2024 e até recentemente, de 2025 até 3 meses, mais ou menos, eu fui diretor de Educação Ambiental do município. Em fevereiro, eu passei no concurso público para a carreira docente do Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, né, campus Butantã, na cidade universitária. E lá eu tenho construído um laboratório, uma linha de pesquisa
em química ambiental. Eu já vou explicar um pouco daqui a pouquinho o que eu tenho pesquisado. E na área de educação ambiental, porque o meu cargo ele um tal que é voltado para pesquisa em extensão. Todo mundo sabe o que é extensão universitária? Quem que poderia me exemplificar? Alguém arrisca? Vai valer um ponto no vestibular. Eu falo lá com a FUVEST. Quem poderia me exemplificar o que é extensão universitária? Bom, para que vocês possam entender um pouco de como é o funcionamento de uma universidade pública, a universidade tem 3 pilares que são indissociáveis. O que quer dizer indissociável? Quer dizer que uma coisa anda junto com a outra. Nós temos o ensino. Então, quando vocês passarem no vestibular, começarem a frequentar as disciplinas, os docentes e as suas equipes, eles dão aulas, né? Formação das pessoas, tanto no nível de graduação, quanto no nível de pós-graduação. Ensino é a partilha, a construção de conhecimento. Mas a universidade ela tem por excelência também a pesquisa. O que é pesquisa? É produção de conhecimentos. A universidade ela ensina aquilo que é doutrinário, aquilo que é pacífico, aquilo que é consensual nas áreas de conhecimento, e ela produz conhecimentos novos através da pesquisa. Só que não podemos esquecer que a universidade ela tem que ter os muros abertos para a comunidade. É uma relação, primeiro, que a comunidade paga e mantém, através do seu suado recurso, do seu suado imposto, ela mantém a universidade. Então, a universidade ela está de portas abertas para estender, através da prestação de serviços, através do acolhimento, através de uma série de serviços que ela presta para a comunidade através da extensão. Então, essa é a tríade universitária. E o meu cargo, dentro do Instituto de Química, é pesquisa, ou seja, eu preciso produzir conhecimento sobre a extensão. Ou seja, como que nós vamos mobilizar o Instituto de Química para ele alargar os muros da Universidade de São Paulo, do Instituto de Química, em prol da sociedade, nessa relação dialógica, nessa conversa com a comunidade. Então, é nisso que eu estou situado. Mas fiz um recorte, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, eu enfoco na química ambiental e na educação ambiental. Dentre o rol de possibilidades que a extensão permite para a gente. Acho que pode passar o próximo slide. Uma das iniciativas que, antes de eu adentrar propriamente no tema das mudanças climáticas, é sempre importante dizer onde que a gente está situado, né? Eu estou fundando, dentro do Instituto, o nosso Centro de Educação Ambiental. Quem quiser usar o celular para abrir o QR Code, para poder conhecer um pouco mais sobre... Opa! Mas... qual que é a situação? O Instituto de Química ele tem uma tradição muito forte na química pura aplicada. O que é química pura? A química teórica, sobre os fundamentos de química. Química aplicada na produção de produtos para a agricultura, produtos que
servem de subsídio para a boa gestão ambiental, para materiais, para cerâmica, por exemplo, a química aplicada. E tem um ótimo rol de pesquisadores em ensino de química. Mas uma lacuna que nós enxergamos quando da minha contratação é que não havia ainda a discussão de educação ambiental dentro do Instituto. Então, estou criando essa linha. Então, tenho trabalhado nesta lacuna, que é a educação ambiental. E o centro, ele presta consultorias, assessorias, ele lança também ações de extensão, projetos de intervenção, projetos de educação ambiental junto a professores, a escolas. Tá um pouco ruim o som. Tá com o microfone. Se for mais fácil, talvez não precise. Se for o caso. Então, o Centro de Educação Ambiental ele terá essa finalidade. Inclusive, a possibilidade de parcerias com municípios para nós criarmos políticas baseadas em evidências. Um exemplo é uma linha de pesquisa que eu tenho criado, que isso tem tudo a ver com mudança climática, é a possibilidade de nós criarmos um programa de pagamento por serviços ambientais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pagamento por serviços ambientais seria nós criarmos um mecanismo para que o agricultor receba um subsídio por ele ter práticas sustentáveis. Nós vamos criar métricas através de indicadores químicos para que o agricultor possa receber uma quantia justa por aquele manejo. Por exemplo, em vez de ele praticar uma monocultura, ele tem uma cultura mista, protege o solo contra erosão, ele usa plantas que fixam nitrogênio no solo, enfim, uma série de ações que são ambientalmente satisfatórias, ele poderá receber um pagamento, um subsídio, pela contrapartida de ele ser um agricultor sustentável. Então, dentro do Centro de Educação Ambiental, nós temos essa linha de atuação, tanto com escolas, com gestores públicos, com municípios. Temos firmado parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo, com o SESC. Então, nós vamos ter políticas públicas em escala e ações para a gente trabalhar a educação ambiental e a química ambiental em diversos níveis. Mas só para a gente se situar e entrar no tema propriamente dito. Nosso objetivo hoje, dito de onde que eu vim, um pouco do que eu tenho trabalhado, nosso objetivo hoje é entendermos o que é mudança climática. Todo mundo aqui sabe o que é? Já ouviram falar? Depois eu vou querer ouvir de vocês. E nós vamos ter uma forma interessante para que vocês possam opinar. Mais do que opinar, né? Não é uma questão de opinião, mas uma sondagem sobre o conceito de mudanças climáticas. Entender um pouco dos efeitos disso que está em movimento, em mudança. E depois
entender um pouco sobre como que o nosso município sente e como que ele pode agir em prol da resiliência. Aqui, como eu disse, tradicionalmente eu iria lá, passaria um microfone, sondaria a opinião de vocês. Mas estava num seminário lá no Instituto da professora Letícia e ela usou uma ferramenta bem interessante. Então, quem tiver com o celular pode apontar o QR Code, vai abrir vai direcionar para que vocês escrevam 3 conceitos que vocês acreditem que se relacionem com as mudanças climáticas. O que é mudança climática para vocês? Vocês podem colocar 3 palavras. Todo mundo conseguiu? Deu certo? Abriu? Então aqui, a ferramenta, ela dá para a gente em tempo real, quanto maior a palavra nessa nuvem de palavras, maior a intensidade que as pessoas escreveram. Por exemplo, vejam que vocês estão relacionando com mudanças climáticas. Clima e aquecimento global são as palavras mais fortes, porque apareceu em maior intensidade, em maior frequência daquilo que vocês pontuaram. Aí aparece também alteração do funcionamento, desastres ambientais, calor extremo, mudança, clima desordenado, caos climático, aquecimento global ganhou mais alguns adeptos aí, e temperatura, onda de calor, período alterado, desastres ambientais, desastres, El Niño. Então, isso dá para nós um mapeamento daquilo que, quando a gente fala de mudanças climáticas, o que vem à mente de vocês. E a gente poderia deixar, vocês vão lembrar de tantos outros, mas o interessante é que, espontaneamente, quando a gente fala de mudanças climáticas, essa é a fotografia. A gente lembra, quando fala de mudanças climáticas, de temperatura, de clima, de aquecimento global, e como as palavras que a gente lembra, pelo menos esse grupo aqui, nós lembramos com maior frequência. Todo mundo concorda? Então vamos avançar. O que é, primeiro, o que está mudando e o que é mudança climática? Primeiro, a gente faz uma confusão, em certo modo, com aquecimento global e mudança climática. Tem pontos de confluência que os temas podem se encontrar, mas primeiro precisamos lembrar que o aquecimento global é um fenômeno natural. Se a gente pegar em escala astronômica, Marte nem está tão distante da Terra, do Sol. Em distância é muito similar à Terra. E quando a gente olha, Marte é um planeta absolutamente gelado. E a Terra tem uma média climática muito superior ao que seria esperado. Então, por que isso acontece? Porque a atmosfera terrestre, ela retém
uma certa porção de calor. Melhor trocar? Então, o aquecimento global, a camada atmosférica, ela cumpre sim um papel vital para a vida como conhecemos. O que a vida, como a gente conhece, precisa? Um dos elementos é de água em estado líquido. E a gente sabe que por volta de próximo a 0 graus Celsius, a água se solidifica. Né? Então, as condições para que exista vida como nós conhecemos, em certo modo, ela depende do fenômeno de aquecimento global. Qual que é o problema disso tudo? O problema é que tem um ponto de mudança em relação à história humana. E aí eu vou recomendar, caso vocês queiram ler posteriormente, eu sei que nesse momento da vida de vocês estão preocupados com a leitura obrigatória de vestibular e etc. Mas tem alguns livros que são interessantes. Por exemplo, o Homo Deus e os Sapiens, que são do Yuval Noah Harari. O que ele e uma porção de autores vão dizer? Que a partir da Revolução Industrial, nós mudamos o nosso padrão de consumo, o nosso padrão econômico. E aqui já abro um alerta. Quando a gente fala de meio ambiente, nós não podemos ter uma visão esverdeante do tema. Agora eu estou sendo provocador. O que é uma visão esverdeante do tema do meio ambiente? A gente esquecer dimensões econômicas, políticas, sociais e nos atermos apenas a questões físicas. É o ciclo natural, é o fenômeno químico, o fenômeno físico, e nós não podemos desprezar a componente humana. Por quê? Eu estou falando aqui de uma mudança social, econômica e política que causou uma profunda mudança na humanidade. E todas as vezes que a gente falar de algum fenômeno ambiental, a gente precisa considerar essas dimensões. Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompam. Então, quando a gente fala de mudança climática é o espessamento da camada da atmosfera que vai reter mais calor. Ok, é uma forma físico-química de explicar, mas tem outras dimensões muito importantes. O fator econômico, por exemplo, a gente já conseguiu se livrar da matriz do petróleo? A gente já conseguiu produzir energia de uma forma limpa, digamos assim? Quando eu falo, por exemplo, de hidrelétrica, a hidrelétrica é uma matriz limpa? O que vocês acham? Você falou não. Quero ouvir a sua opinião. A hidrelétrica é uma matriz limpa de energia? Não, eu quero a participação de vocês. O que você acha? Não, polui o meio ambiente. Não. De que forma? Modificando o ambiente. Ele disse uma forma muito interessante que a hidrelétrica, quando a gente constrói uma barragem, ela altera drasticamente a paisagem. Aí tem lá uma floresta, por exemplo, que a água vai submergir. O que acontece? A floresta vai morrer e vai ter emissão de gases do mesmo jeito.
Tem um pesquisador, quando eu estava estudando na Unicamp, me aproximei do NEPAM. Você me controla o tempo, aí, na hora que estiver falando demais. O Emílio Moran, ele é um pesquisador cubano erradicado nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos e é pesquisador do NEPAM. E um dos objetos de pesquisa dele é a barragem, é a hidrelétrica de Belo Monte. Todo mundo já deve ter ouvido falar do que causou o represamento do rio Xingó na Amazônia. Se não ouviram, é um tema importante para redações e, enfim. O que acontece? Além da usina de Belo Monte não operar energeticamente de uma forma satisfatória, ela causou uma convulsão social, porque ela desalojou ribeirinhos. Então, quando a gente fala de meio ambiente, nós não podemos esverdear. A gente tem que ler com todas as dimensões. Quando eu tiro as pessoas que estão acostumadas naquela comunidade, eu falo para elas, você não pode mais morar aqui. Ah, mas onde que eu vou morar? Se vira, aqui vai ser a hidrelétrica. O que aconteceu com a população ribeirinha de Belo Monte? Houve um crescimento da taxa de prostituição, suicídio, drogas, taxa de prostituição, criminalidade. Ou seja, ouçam bem a palavra que eu vou usar, porque tem tudo a ver. É uma erosão social. Perfeito. Erosão não é só a erosão da terra. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas ali teve uma erosão social. Aquelas pessoas perderam tudo. Então a gente tem que olhar com esse prisma. Eu quero chamar bastante essa atenção e daqui a pouco eu vou provocar mais um pouco sobre isso. Mas o Harari vai dizer que até então, o Harari é um pesquisador israelense, tem entrevista dele no Roda Viva, tem uma porção de coisas que vocês podem se inteirar da literatura e, logicamente, ler os livros dele, que são atuais. O passado da humanidade era de caçador-coletor. A gente vivia relativamente de uma forma harmônica com o meio natural. Só que a partir do momento da Revolução Industrial, sem entrar no mérito se é importante ou não é, não cabe a gente a fazer uma análise nesse ponto. Mas o fato é que começou, para mover as máquinas, as locomotivas, queimar carvão. Carvão tanto de origem mineral, petróleo, né, quanto o carvão vegetal. Qual que é o efeito? Provoca o acúmulo de milhões de toneladas. Só estou falando de carbono por enquanto. Mas não é só carbono, a gente sabe. Mas o carbono que estava retido abaixo da crosta, mas como moeda energética, o carbono estava, vamos dizer, fixado, tem sido, desde a Revolução Industrial, jogado para a atmosfera. Na forma de CO2, de CO, gases carbônicos. Isso tem um efeito. A gente conhece. Não vou... só queria trazer algumas coisas novas para a gente pensar. Um dos efeitos é o espessamento da camada atmosférica e, por conseguinte, retenção de calor. Né? Então, pode passar. Esse gráfico, ele mostra um pouco isso. Qual que é essa função matemática aí? Quando a gente olha esse gráfico, ele é o quê? É uma função linear? O que é?
Não precisa ter vergonha. O que mostra para a gente o gráfico? Que em um pequeno deslocamento no eixo X ali dos anos, a gente tem uma explosão no eixo Y, que é das emissões. Essa função, na matemática, se chama de função exponencial, né? Aí é terceiro ano. Função exponencial, que é um crescimento muito veloz com um pouco deslocamento de anos. O que esse gráfico mostra para a gente? Que dos anos 1900 até 2000, 2020, ou seja, mais ou menos 100 anos, nós tivemos uma explosão da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Esse gráfico mostra isso. E tem consequências. A gente tem observado que até tempos atrás se falava que o aquecimento global, a mudança climática era algo abstrato. Você ligava lá a TV, o relatório da ONU disse que até 2100 vai aumentar não sei quantos graus. E aí, o que isso daí me afeta? Né? A pessoa pensava, hoje, de repente tem lá uma ilha de calor, uma semana atípica que você tem uma bolha que vai para 44 graus. Então, deixou de ser um assunto do telejornal para ser vivenciado no dia a dia. Isso é um dos efeitos. Um dos efeitos. Eu vou trazer alguns dados para a gente discutir, mas eu costumo dizer que o aquecimento global ele acentua extremos. Quando é para chover, vai chover muito. Em poucas unidades de tempo. Quando é para fazer calor, vai fazer calor demais. Quando é para fazer seca, não é ficou alguns dias sem chover, uma estiagem, vai ficar meses, anos, porque acentua extremos. Então, esse é um dos efeitos. Daqui a pouco a gente vai ver para Monte Alto, né? Tá distante, porque a gente está falando de China, de Estados Unidos. Será que chega aqui? Vamos ver. Então, já falei um pouco, a entrada de radiação solar. Se não tivesse a camada gasosa, a troca térmica, a troca de calor, aliás, o fenômeno de troca de calor ele seria facilitado. Bem, só um pontuar, eu também dou aula de geografia. Então, nas apostilas de geografia, eu acho para situar um pouco eles, a gente usa os conceitos de efeito estufa e aquecimento global. Então, o efeito estufa como sendo o fenômeno natural e o aquecimento global antrópico, né, que seria a partir da ação humana. Perfeito. Era essa distinção que eu falava do fenômeno ser natural e o aquecimento, que é o espessamento da camada provocado por fenômenos sociais, econômicos, políticos, a nossa mudança social a partir da Revolução Industrial. E aí, então, por consequência, a gente tem a retenção de calor, uma maior retenção de calor, porque a camada está espessa. Pode passar. Aí tem algumas causas desse excesso. Novamente, não é só gases de carbono, nós temos outras naturezas. Além do CO2, que a gente conhece por causa da combustão de combustíveis fósseis, principalmente, não é o único, né? Tem CO, por exemplo, monóxido de carbono, queima incompleta. Mas temos também o metano, CH4. O metano vem de um outro mecanismo. Vocês vão se lembrar das aulas de química
que o metano ele não é por queima aeróbica, mas sim por um fenômeno na ausência de oxigênio, fermentação anaeróbica. Onde que nós temos fermentação que vai causar metano? Acúmulo de lixo, por exemplo. O lixo fermentando gera metano. É por isso que no aterro sanitário tem chaminé, para que não exploda o aterro sanitário. Mas não só bovinos, equinos, todos os ruminantes, eles têm fermentação anaeróbica. Não sei se vocês sabiam disso. Sabiam? Os animais que fazem a ruminação, eles produzem grandes quantidades de metano por conta da fermentação. Aí tem toda uma discussão se a gente deve mudar os nossos padrões alimentares, porque, primeiro, para produzir gado tem que ter pasto, né? Aí a gente precisa devastar áreas naturais, fazer uma mudança no uso da terra. Outra questão, a ruminação e emissão de gás. Outra, vai entrar o aspecto da causa animal, né? A questão ética, será que a gente deve consumir produtos de origem animal? Enfim, vejam, a discussão é muito mais ampla do que a gente esverdear. Falar, é o gás, é o fenômeno físico-químico. Tem muitos outros fatores envolvidos. Hoje dá para falar, sem ser ingênuo, do Brasil mudar a forma econômica do agro, da pecuária para outra forma. Quando a gente olha os dados da economia brasileira, que é uma economia primária, que ela é pouco industrializada, a gente ouve lá que o resultado teve um superávit na balança comercial por causa da agricultura, que é pecuarista. Então veja que as informações são muito mais complexas do que a gente falar por um radicalismo, né? Por um extremismo. Né? Não só de gases oriundos de carbono, nós temos os famosos NOx, são os gases, os óxidos de nitrogênio. Quando a gente queima combustíveis fósseis, os combustíveis fósseis têm nitrogênio na formulação, que na queima nós vamos ter dióxido de nitrogênio, o N2O, NO2. Não apenas nós vamos ter também, não coloquei aqui nesse slide, mas enxofre. Então nós vamos ter os óxidos de enxofre. E aí tem um fenômeno bastante conhecido que é a chuva ácida, né? Um bom parâmetro para a gente ver o nível de poluição do ar é a acidez. A chuva já é naturalmente ácida por causa do CO2. Mas se ela é mais ácida do que o normal, é um indicativo que o ar é poluído. Então, aqui só para a gente discutir um pouco das causas. Pode passar. E aí eu queria ir além da questão química para a gente debater um pouco sobre política mundial, diplomacia. Porque quando a gente fala de movimento ambientalista, o movimento ambientalista nasce deste contexto. No pós-Segunda Guerra, que há uma discussão na humanidade assim, não, pera lá, produzir uma bomba atômica. E aqui o ambiente está degradado, está com uma série de problemas. O ar em Londres era um absurdo de poluído por causa do início da industrialização. Então os populares começaram a questionar. Não, pera lá. A gente está comendo comida de péssima qualidade, a água suja,
o ar poluído, a gente não consegue respirar. E além de tudo, produz bomba atômica. Espera lá, vamos discutir melhor disso daí. E aí surge o movimento ambientalista questionando isso. O Clube de Roma, toda aquela situação nos anos 50. Aí tem um livro que também vou recomendar que vocês leiam, caso não o tenham feito, que é A Primavera Silenciosa. Alguém já ouviu falar? É um marco do movimento ambientalista. Por que se chama Primavera Silenciosa? Deixa eu só ver aqui que hora que é que eu acabo me empolgando. A Primavera Silenciosa é o seguinte. A Rachel Carson é uma escritora, uma bióloga canadense, e lá no Canadá, no hemisfério norte, as estações do ano elas são muito bem demarcadas. Agora, a gente está vendo lá a Copa do Mundo, por exemplo, e está um calor infernal, né? Precisa fazer parada para reidratação. E aqui está um frio danado, porque lá nós estamos no auge do verão, começando, né, o verão, o período quente do hemisfério norte. E a primavera no hemisfério norte ela sucede um período de recolhimento, que é o inverno. O que acontece no inverno lá? Neva, faz frio de cortar. E o que acontece? As aves, os insetos, eles ficam reclusos durante o inverno. Quando chega a primavera, é uma explosão de vida no hemisfério norte. Porque o clima começa a ficar agradável, os pássaros começam a cantar. É uma coisa que deve ser muito vistoso de presenciar. E o que aconteceu? Houve um ano que a primavera foi silenciosa. Por quê? Porque naquele contexto tinha o excesso de uso de DDT. Já ouviram falar? Mas dedetizar vocês já ouviram falar, né? Talvez o DDT não, mas dedetizar sim. O que é DDT? É um pesticida. E o que ele causava? A fragilidade dos ovos dos pássaros, que por estarem frágeis eles não conseguiam maturar. Então quebrava antes de que o embrião tivesse pronto. Então houve uma mortandade de pássaros muito grandes por uso indiscriminado de DDT. Então a Rachel ela escreve A Primavera Silenciosa para denunciar essa mudança drástica no ambiente, no ecossistema, e é um marco do ambientalismo. Quem gosta do tema ambiental deve ler essa obra. Tá? Então surge todo esse contexto do pós-guerra, e aí começam as conferências do clima. A primeira conferência, talvez em relevância, em Tbilisi, na Geórgia, a antiga União Soviética, hoje na Geórgia. Depois nós tivemos a Conferência de Copenhague, na Dinamarca, Estocolmo, na Suécia, Rio+20, que a gente conhece, Rio 92, que é aqui no Brasil, depois Rio+20, COP, as COPs, né? Recentemente em Belém nós sediamos uma COP, porque estava claro que estamos diante de um problema de nível global, que já vinha sendo alertada. E aí, o que a diplomacia mundial faz? Pode passar. O que a diplomacia mundial faz? Vocês já devem ter ouvido falar disto, talvez, mas vocês são talvez novos para lembrar que, por exemplo,
nos anos 99, 2000, teve as metas do milênio. E as metas do milênio já traziam muito dessa cara que a gente tem agora dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Já tinha lá erradicar a pobreza até não sei quantos anos, já tinha erradicar a fome até não sei quantos anos. O que eu quero mostrar com tudo isso? Os ODS, eles foram fruto do Acordo de Paris em 2012, que ele estabeleceu metas, 17 que já são 20 metas, para que até 2050 aumente só 1,5 graus. A realidade é que a gente está às vésperas e a gente não atingiu meta nenhuma. O que eu quero falar com isso? Que a gente teve uma série de metas, de promessas diplomáticas que não foram cumpridas e estão em constante revisão. Depois do ODS vai vir o quê? O ODS Plus? O que vai vir depois? Por quê? Porque existe um descompasso em que é teórico e prático. Na prática, a gente precisa mudar os padrões econômicos e políticos da humanidade. Energéticos, principalmente, que deriva da questão econômica. Não tem como continuar usando petróleo e esperar que as coisas vão se resolver. É aí que a universidade entra, que nós produzimos conhecimentos de extrema qualidade, inclusive há grandes grupos de pesquisa no Instituto de Química se debruçando de como utilizar, por exemplo, CO2 para produzir combustível. Como que a gente captura o CO2 e produz álcool a partir do CO2. Um dos exemplos de linhas de pesquisa que estão sendo produzidas nas universidades públicas. Mas, ao passo que é urgente uma nova racionalidade. Não dá para continuar assim, senão nós vamos remediar. Vamos lá, faz uma reunião bonita, todos os líderes, todo mundo parece que está se importando. E aí assina um acordo que ninguém cumpre. Tivemos avanços? Tivemos, mas ainda não suficientes para a emergência do tema. Pode passar. Mas eu queria deixar uma outra provocação. Será que todo mundo sente as mudanças climáticas da mesma forma? À esquerda, aqui, a gente tem um dique da Holanda. Aliás, Países Baixos. Né? Holanda é um estado deste país. Como se a gente chamasse o Brasil de São Paulo. Nos Países Baixos, eles chamam assim porque o país está em um nível mais baixo do que o nível do mar. Só que a engenharia, a economia do país é tal que eles produzem diques, eles fazem uma série de obras que mantêm o país resiliente. Aqui à direita a gente tem uma comunidade, que a gente chama pejorativamente de uma favela. Será que uma favela sente as mudanças climáticas da mesma forma do que a Holanda, do que os Países Baixos? Claro que não. Por exemplo, outra provocação, Tuvalu, aliás, é um conjunto de ilhas que estão fadadas a serem submergidas. E aí nós temos uma pessoa da magnitude do presidente dos Estados Unidos da América fazendo uma zombaria com o processo de mudança climática. Né? Isso mostra um pouco da mentalidade política dos nossos líderes. Né? Nós já tivemos, por exemplo, um ministro que dizia que precisava passar boiada. Né? Então, pasmem, a gente precisa
olhar essas coisas, né? Que para essas pessoas talvez o efeito das mudanças climáticas sejam poucos. Para outras pessoas é muita coisa. Aqui, um pouco falar de Monte Alto, eu tive, sim, uma atuação técnico-política como secretário. A gente, até 2024, nós fomos considerados a cidade mais sustentável do Brasil, até 100 mil habitantes. Tivemos certificações no município agro, que afere a qualidade da agricultura, do Verde Azul, que é o programa da Secretaria de Meio Ambiente, e por 4 anos nós somos considerados uma cidade árvore do mundo pelas Nações Unidas, por causa da gestão de arborização. Pode passar? Que ainda, nesse período, fiz um estudo inédito, juntamente com o Google Insights, para mapear as emissões de carbono em Monte Alto, né? Nós fomos uma das 100 cidades escolhidas, dada a gestão ambiental que havia. A gente postulou e o Google fez o estudo conosco. E aí tem alguns dados para a gente olhar sobre. Nós temos aí, em termos de emissões de carbono, nada muito a título de conhecimento, né? O período ali de 2020 e 2021, nós temos uma redução drástica por causa da pandemia. As pessoas saíram menos de casa, então andaram menos de carro, de moto, e, enfim, teve uma redução. Em 2023, porque esse estudo foi conduzido em 2024, né? Então a gente tinha a fotografia de momento 2023, a gente já estava recuperando os patamares pré-pandêmicos em termos de emissão. A maior parte, no gráfico ali de rosca, nós temos que as maiores emissões são causadas por automóveis. Ali mais ou menos uns 25% por motocicleta, né? Um pouquinho das emissões. Esse gráfico, na verdade, ele fala como que o Monte Altense prefere se deslocar, né? Então, a maior parte, uns 75%, andam de automóvel e uns 20% de motocicleta. E é claro que isso causa emissões de gases. E o dado é pouquíssimo, acho que a rigor não dá quase 1% que anda de bicicleta. E aqui também mostra um outro abismo, que nós não temos hábito de andar com transporte público, né? Que é uma das formas de minorar os impactos das emissões. Pode passar. Nós temos um outro dado interessante que dá para ser inferido, é que praticamente todo mundo que entra de Monte Alto sai. Porque nós não temos veículos que entram e ficam. Olha o dado. 11.500, mais ou menos, entram, 11.600 saem. Dentro da fronteira é praticamente estável. Isso é um dado, por exemplo, interessante para a melhoria de turismo na cidade. Quer dizer que o turismo não é capaz, não por falta de qualidade, né? Não é isso que eu estou falando, mas não é capaz de fixar a pessoa para ficar um tempo na localidade. É uma cidade de passagem. Tem os moradores, tem as pessoas que entram para trabalhar, fazer algum serviço e saem. Até 2023. Anual. Esse dado, 11.600 toneladas de CO2. Isso quer dizer que está tendo um trânsito de veículos na entrada e na saída que é muito similar. Quer dizer que o carro que entrou, ele está saindo, né?
não está tendo um aumento dentro da fronteira, né? O que é? Se é uma cidade que a pessoa fica, a entrada, as emissões na entrada são maiores do que na saída, né? O nosso perfil é da pessoa que quando ela entra é de passagem. Ela não fica muito tempo fora as pessoas que aqui moram. Isso, exatamente. Talvez até porque Monte Alto tem uma matriz industrial. A pessoa vem de fora, de Taquaritinga, etc., vem trabalhar nas indústrias e vai embora. Então, o dado de emissões de CO2 na entrada da cidade e na saída, ele é muito similar. Aí, por ano, a gente verifica... nós tivemos uma queda percentual de 2019 e 2020, mas está recuperando o patamar pré-pandêmico. Isso era óbvio, esperado. Pode passar que... Aqui é o dado de entrada e saída de novo, e o tanto percentual de quilômetros andados, né? Mais ou menos quase 80% automóvel, quase 20% de motocicleta, quase nada a pé e quase nada de bicicleta também. É só para mostrar um pouco. O transporte, sem dúvida nenhuma, ele afeta muito as emissões. Políticas públicas que podem alterar esse quadro. Frota de ônibus de boa qualidade, ciclofaixa, são formas de estimular, mudar esse cenário de emissões no município. Aqui, Monte Alto tem um perfil que 75% do município ele é residencial. Tudo que é em azul ali no mapa, residencial. Em rosa são indústrias e serviços. Então, isso mostra bem o perfil da cidade. 75% dos imóveis eles são domiciliares. Tem 18.900 domicílios residenciais e não residenciais 5.150. Lojas, comércio, indústrias, tudo que dá para ser classificado, barracões, o que pode ser classificado como não residencial. Aí tem escritórios, varejo, emissões por hotel, emissões em hospital e por tonelada de CO2. Então, são dados para a gente entender um pouco dos padrões de consumo de nossa cidade, né? Então, como eu disse, já caminhando para o fim da nossa exposição, nós temos um acirramento. A mudança climática para Monte Alto vai afetar os extremos. Nós temos extremos já. Temos períodos de chuva e períodos de seca. Então, quando for para chover, chove bastante, e o período de estiagem é um período prolongado. Na chuva, nós já tivemos problema erosivo na cidade, quando caíram 12 casas. E na questão da seca, nós temos 17% do município que é vegetação natural e que pode pegar fogo. Pode ter incêndio florestal. Lá atrás, eu criei, juntamente com o Goulart, uma política pública que ela se mostrou exitosa, que foi de nós criarmos malha de acero. Acero é um bloqueio físico. É a gente tirar a vegetação rasteira para que ela não alimente o fogo para chegar, por exemplo, numa área de vegetação. A gente cria uma barreira física e quando eu assumi em 2019, antes de eu me tornar secretário, nós tivemos aquele fogo na Serra do Jaboticabal, que
acabou com grande parte da Serra do Barreiro e que a população se mobilizou para levar alimento para os animais. Né? Ô Fabinho, fiquei curioso com esse acero. Esse bloqueio físico, mais ou menos, seria o quê? Usando que tipo de material? A gente usa a pá carregadeira para tirar a vegetação rasteira, né? Nunca uma árvore, por exemplo. Depois uma niveladora para nivelar e o caminhão poder chegar com mais facilidade para combater. Então tem a pá para tirar a vegetação rasteira e a niveladora para tornar a infraestrutura adequada para o caminhão poder fazer o combate. E aí, queria mostrar rapidamente, pode passar, talvez aí vocês não vejam por causa da luz. É prevenção, é preventivo. A gente faz o acero justamente para evitar fazer um bloqueio físico antes do fogo acontecer. E quando acontece, ele não se propaga. E aí, tudo que tem ponto vermelho no mapa era onde a gente fazia os aceros. Então a gente circulou a cidade, a gente vê que no entorno de Monte Alto tem a cuesta do Jaboticabal, a serra. Então a gente acabou protegendo a Serra do Jaboticabal de queimadas. Esse foi a grande virtude dos aceros, foi evitar que a Serra do Jaboticabal queimasse como em 2019. Aí pode passar. Em 2020, antes de eu assumir a secretaria, esse era o panorama de queimadas na cidade. Cada ponto vermelho é um foco, segundo o satélite referência do INPE. 2021, a gente começou a fazer os aceros. No meio do mapa, que tem uma porção mais escura, é a Serra do Jaboticabal. Nada na serra. Nós tivemos focos fora da Serra do Jaboticabal. Aprimoramos, aí vai. 22, 2 focos. Aí entra também a brigada de incêndio, teve um caminhão a mais, teve uma reestruturação que nós fizemos, e no somatório está aí. Pode passar. 23, 2 focos longes, localizados, para 2024 e 2025, 0 queimado. Então, quando a gente fala de política pública baseada em evidência, quando a gente fala de monitoramento, nós estamos falando do atrelamento da ciência à gestão pública. Né? Fazer acero, fazer um monitoramento. A gente chegou a ter estação meteorológica em Monte Alto. A gente está falando sobre trabalhar com dados para a gente poder se antever. E isso é uma política de resiliência. O fogo vai acontecer, porque o clima vai ter momentos de pico e vai ter menos pluviosidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o dado, mas já adiantando, a chuva está se concentrando em Monte Alto. Nós temos chuva em menos dias por ano. Talvez o volume ele seja o mesmo, mas está sendo concentrado. Então nós vamos ter queimadas. Isso é um dado. É praticamente inevitável. Mas o problema é o que eu faço para agir quando a queimada chegar. Lá nos diques dos Países Baixos, o país vai ter um risco de o avanço do mar. Mas eles não estão esperando isso acontecer antes de tomar uma atitude. Porto Alegre é uma cidade que ela está em alguns pontos negativa em relação ao Guaíba.
A gente viu o que aconteceu. O que Porto Alegre fez? Depois que tudo aconteceu, eles montaram um sistema de resiliência. Não é o adequado, é sempre mais importante a gente ser proativo do que reativos. Monte Alto teve esse patrimônio, mas não deixou de sofrer. Antes de estabelecer uma política de acero, a gente teve um desastre na Serra do Jaboticabal. Né? E vocês devem se lembrar da mobilização da população para levar alimento para os animais, a cidade inteira cinza. Então, as mudanças climáticas, em alguma medida, elas já são inevitáveis. Então, tem dois fatores. Mitigação, o que dá para a gente trabalhar para que não piore o quadro, e daquilo que é irreversível, nós termos mecanismos de resiliência. Como eu já adiantei, pode passar, esse trabalho, 20 focos, a gente chegou a 0 em 24 e 25. Essa tabela só expressa isso. Pode passar. Aqui, a mudança do padrão de chuvas de Monte Alto não fica tão evidente. Esses gráficos todos, o Luiz Henrique, que é um funcionário da Secretaria de Carreira, começou esse mapeamento juntamente conosco, e eu estou usando alguns dados que foram produzidos nesse contexto. Mas o que a gente observa? Acho que não tanto nesse gráfico é o mais evidente. Pode passar aqui. Deixa eu ver onde que eu quero. A gente percebe que Monte Alto, no começo e fim do ano, ele tem as maiores pluviosidades. E no meio do ano onde a gente está aqui, junho, julho, agosto, são os meses secos. É uma parábola, né? Lá para outubro, novembro, vai voltar a chover. É só para mostrar isso, a distribuição de chuva ao longo dos meses nas décadas. E o dado que eu quero mostrar para vocês, acho que está no porvir, é isso. A gente observar que os anos mais chuvosos da série histórica, eles estão concentrados. Quando a gente olha os anos menos chuvosos, eles são os mais próximos da gente. Está lá, 19, 21, 23, 20. Os anos próximos à nossa década são anos pouco chuvosos. Então, nós estamos percebendo uma mudança de padrão de chuva. E tem o ano de 2023, por exemplo, choveu 113 dias. 113 dias do ano tiveram chuva. Só que ali perto, 2021, só 32 dias tiveram chuva. 2019, 52 dias. 2022, não estou enxergando direito, mas é um número também baixo. 19 dias tiveram chuva. Isso quer dizer o quê? Está chovendo menos e a chuva está mais concentrada. É um indício, dá para a gente cravar com causalidade, causa e efeito? Ainda não. Mas são indícios que já mostram que os anos próximos da gente está tendo alguma coisa. E a gente precisa ficar esperto, porque a agricultura sofre, porque chove menos. Então, exatamente. A questão respiratória. Então, a gente tem impactos na saúde pública, na economia, porque a agricultura sofre. E acho que pode passar. A gente fez também uma série de políticas que eu considero muito importantes na criação de unidades de conservação. Hoje nós temos 2 reservas particulares criadas, que é a da Nardini e o sítio dos Eucaliptos. Foram criadas como unidades de conservação eternos. Não pode mudar não posso trocar isso de floresta para um pasto, por exemplo. E
a gente precisaria, na verdade, pode passar, dada a relevância da Serra do Jaboticabal, o correto seria considerar toda a Serra do Jaboticabal como uma grande unidade de conservação. Uma vez que ela um fragmento de Mata Atlântica raro, divisor de bacias hidrográficas, enfim, tem animais em exuberância. Então, e reflorestar para além disso. Houve um tempo que a gente tinha planejado, esse seria o cenário ideal, de se criar um monumento natural e nas cristas fazer zoneamento para... e nos nossos estudos, inclusive, aumentaria a produtividade das propriedades rurais que são lindeiras à serra, porque teria maior disponibilidade hídrica. Nós estaríamos plantando água. Quando fala plantio de água, soa absurdo, mas onde tem árvore tem nascente, tem água. As árvores funcionam como verdadeiras caixas d'água, né? Então, para a gente concluir, depois eu vou abrir para vocês falarem, né? Pode passar. É o último slide. Na minha tese, eu já defendi isso, que na minha modesta opinião, nós precisamos de duas situações que eu acho que mudariam bastante o quadro. Primeiro, políticas públicas serem baseadas em evidências. Você olha, pesquisa, reflete e toma ações que vão ter impactos práticos. E eu acho que o mais importante do que isso seria o meio ambiente ter um piso constitucional. Como é a saúde, que tem 15%, como é a educação, que tem 25%, acho que é urgente a gente pensar num piso constitucional para o meio ambiente. Porque quando eu falo em meio ambiente, estou falando de água, por conseguinte, estou falando em agricultura, estou falando de solo. Você quer ver um dado interessante? Fica para casa, vocês tentarem, pode até usar o chat GPT, etc. e tal, estimar a quantia de solo que a gente perde por não ter cobertura vegetal. Solo agrícola que é arrastado na enxurrada por a gente não ter cobertura vegetal adequada, manejo de solo adequado. O solo vai mudar de lugar, vai parar no meio do rio e assorear, vai virar uma catástrofe e a gente vai perder solo agrícola de qualidade. Enfim, quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de saúde pública. Já tem dados aos montes mostrando que cidades arborizadas as pessoas sofrem menos do coração. Porque o clima é mais ameno, a temperatura é mais agradável, o ar tem menos material particulado. Então, quando a gente fala de um piso constitucional no município, no estado, na federação, para o meio ambiente, a gente está falando de saúde, de saneamento, de agricultura. E eu acho que é uma situação urgente, porque se a gente não tomar atitudes, as mudanças climáticas elas vão nos engolir. Ela vem para provocar mudanças para a gente. Então, era isso que eu queria falar hoje e fico aberto para questões. Bom, vamos para as perguntas. Vamos lá? Primeiro, a gente queria saber a diferença. Eu sei que você mencionou que tem vários métodos de prevenção aqui contra as queimadas, contra o desmatamento. E qual seria a diferença daqui para cidades maiores, como, por exemplo, Ribeirão Preto ou até São Paulo?
muda a escala, mas eu acho que essa talvez nem seja a mudança mais importante. A gente tem que conhecer o território, porque quando a gente fala de Monte Alto e Jaboticabal, por exemplo, mudou 20 quilômetros só, mas muda drasticamente os atributos ambientais e a forma como a gente vai manejar o território. Monte Alto é um solo arenoso, para começar, ao passo que o Jaboticabal é argiloso. Monte Alto sofre muito mais com a propensão à erosão do que Jaboticabal. Segundo, a declividade. Jaboticabal é muito mais plano em relação a Monte Alto. Então, o que muda de uma cidade grande como Ribeirão, como São Paulo, agora que tenho morado, é que muda a escala da ação. Mas essa talvez não seja o melhor modo de a gente observar. A gente precisa conhecer outras variáveis. Solo, uma cidade que tem várias nascentes como Monte Alto, ela naturalmente tem outras peculiaridades de uma cidade que tem o rio passando superficialmente. Então, não sei se eu respondi totalmente, mas eu acho que muda a escala e o que é importante para a gente olhar é mais os atributos do que isso. A gente poderia, por exemplo, considerar São Paulo como várias cidades dentro de uma. O que reserva de peculiaridade? A gente colocar Monte Alto ao lado de uma outra cidade arenosa, com as mesmas características geográficas, digamos assim, do que a gente. Tem 631 catalogadas. Então é diferente a gente considerar uma cidade que tenha, primeiro, uma floresta, que é a Serra do Jaboticabal, que tem divisor de bacias hidrográficas, a gente está no berço de 3, que tem 632 nascentes, que tem ribeirões, tem rios, tem córregos, e tem um solo que ele é justamente o que propicia isso, porque ele permite o aquífero aflorar, por ele ser arenoso, né? Então, o Monte Alto tem essa peculiaridade. Eu também tenho uma dúvida em relação ao que você falou, que tinha eu não sei se a política pública querendo fornecer subsídio para o agricultor que priorizasse o desenvolvimento sustentável. Como funciona? Porque, na maior parte do tempo, o pessoal aponta os agricultores como um dos principais causadores da poluição. Meu pai é agricultor, a gente sabe que usa muito veneno, muitos produtos, e que acaba, sim, tendo essas consequências, mas que a produtividade é o foco, até com o meio de alimentar todo mundo, porque precisa de alimento. É uma mudança de foco. Se a gente está falando sobre ser sustentável, a gente tem que trazer um elemento econômico. Por que não que a gente trabalhe a economia sustentável? Por que a gente não propicie meios para os agricultores, que é um dos exemplos, né? Poderia ser catador de reciclável, poderia ser pessoas que vivem da pesca não predatória, pode ser catador de castanha, por exemplo. Então, atividades que dependem do extrativismo, depende de algo que tem uma relação ambiental e ele ser pago para ter uma prática menos agressiva. Então, uma das linhas de pesquisa que eu estou desenvolvendo é mensurar o quanto os agricultores são capazes, através de diversificação de culturas, de ele fazer um plantio de mix de plantas de cobertura, de ele fazer um consórcio, ele reter nitrogênio e fósforo na bacia, na sua propriedade, de uma forma biodisponível. Porque a gente sabe qual que é o problema do nitrogênio e do fósforo cair no corpo d'água.
Como que é o nome desse desastre ambiental? Eutrofização. Quando a gente usa a fertilizante e não tem retenção de nitrogênio e fósforo, a chuva vai levar todo o nitrogênio e fósforo para o rio. Vai acumular e vai proliferar a alga, né? E vai causar a morte do ecossistema. Então, o PSA que eu estou desenvolvendo é mensurar o quanto aquela propriedade rural ela é capaz de reter o nitrogênio e fósforo numa forma disponível, produtiva, em vez de cair no rio. E aí, fazer um mecanismo científico para a prefeitura, ou o Estado, ou uma empresa, ela venha e fala, eu vou adotar esse mecanismo e vou pagar para o agricultor, porque aqui eu tenho métricas seguras que as ações dele estão realmente fazendo um trabalho de retenção do nitrogênio e do fósforo na bacia. Isso é uma forma, mas tem PSA, por exemplo, para estoque de carbono. A floresta que compensa milhões de toneladas de carbono e está numa propriedade rural. Ele não merece receber, porque em vez dele passar o correntão e derrubar a floresta, ele manteve em pé. Então, eu acho justo ele receber, por isso. Então, esse que é o princípio do PSA. Mais alguma questão? Eu tenho visto, Fabinho, que tem muitos produtores rurais aqui no nosso estado que eles têm aplicado não totalmente uma política, uma técnica agroecológica, né? Mas ele implementa, por exemplo, sei lá, partes dessa política. Você tinha dito do metano, né? Tem uma fazenda em São Carlos que eles plantaram eucalipto mais ou menos num hectare e deixaram um espaçamento bom entre uma e outra, e depois eles fecharam e colocaram por um tempo para crescer esse eucalipto, e depois que ele cresceu, eles deixam as vacas dentro dessa área, porque elas não vão tomar sol. Então, se elas estão ali, se elas têm ali, ficam bastante ali, o próprio metano que elas estão liberando, o eucalipto está aterrando, né? Então seria algo bom e com certeza muito mais harmônico para os bichinhos, né? Mais nenhuma questão? Não? Tranquilo? Então eu gostaria de encerrar, né, a nossa 10ª aula. Agradecer novamente ao Fabinho, agradecer a Marluce, aos alunos do ângulo, né? Eu agradeço muito, porque sempre o ângulo é quase sempre a que mais vem aqui nas nossas aulas, né? Então, se não tiver gente, acho que não tem sentido fazer as aulas, né? Agradecer o Nascibem, agradecer o Luquinha, a Val, a Ellen, o Gabriel que está lá em cima. Tá? Então, fechar aqui o nosso evento e agradecer e até a próxima.